Nós estamos recebendo aqui com muito carinho, pela primeira vez aqui no nosso programa, a psicóloga clínica Maíra Oliveira. Maíra já deu entrevista aqui para o nosso programa, falando sobre outros temas, mas já fazia alguns dias que eu tinha insistido com ela para vir aqui ao vivo no nosso programa e ela atendeu o convite depois de organizar a sua agenda de atendimentos. Maíra, receba o nosso boa tarde e fica aberto para suas considerações iniciais. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Olá, boa tarde. Estou muito feliz em poder estar aqui hoje para falar de um tema tão importante como esse, que é um tema pouco comentado e a maioria das vezes as pessoas não entendem a gravidade, né? Então, estar aqui hoje para falar de um tema, levar informação para os seus ouvintes, para as pessoas que desejam saber mais sobre e ter conhecimento, porque eu gosto muito dessa frase, que o conhecimento liberta, né? Então, quando a pessoa conhece o que tem, ou os familiares ali também observam isso, fica mais fácil de buscar um tratamento. Sem dúvida. Maíra, nós acompanhamos a CPI que discutiu diretamente a questão das betes, mas as betes também tem as betes, os chamados jogos do tigrinho e outras questões que diariamente nós encontramos pessoas que dizem que estão buscando tratamento. Nós já soubemos informações que o Serviço de Atendimento Psicossocial da cidade de Patos já tem recebido pessoas com transtornos diante desses jogos. Então, Maíra, já que você é profissional, o que é que causa esses problemas aqui? Como é que se dá esses vícios em jogos, principalmente os jogos online? Tá. Quando falamos em jogos patológicos, né, falamos de um transtorno mental, né? De acordo com o DSM-5, que é o nosso manual, onde orienta sobre os transtornos mentais, lá os jogos patológicos já se enquadram. E o que é que acontece, né? A maioria das pessoas, hoje em dia, está falando mais sobre isso. Os vícios, eles sempre existiram, né? Quando a gente lembra dos vícios dos jogos de banca, né? Sim, sempre existiram. Só que o que eu vejo, a internet trouxe um impacto muito significativo quando as divulgações, principalmente das recompensas, né? De tudo aquilo que os jogos, eles podiam te proporcionar. E aí as pessoas começaram a acreditar que tudo aquilo que elas estavam vendo era possível. Né? Então, quando essa possibilidade ela é muito real, elas começam a querer adquirir esses jogos. E outra coisa que eu vejo é a facilidade, né? De ter o telefone em suas mãos e ali poder fazer esses jogos e ter essa acessibilidade. Então, tudo isso são contribuintes que agravam. Eu também acredito que todo excesso esconde uma falta, né? Assim como todos os outros vícios de álcool, vícios de drogas, também tem muito uma questão, às vezes, familiar em um contexto, principalmente quando se fala dessa questão financeira, que o que os jogos proporcionam, essa ilusão de uma riqueza, e o que a internet trouxe muito foi isso, né? Sempre pessoas mostrando todos os ganhos, ativando ali esse desejo desse consumo desenfreado que causou esse boom, né? Porque eu acredito que foi outra pandemia, né? Dessa questão dos jogos. Ô Maíra, quando é que a pessoa que está em casa, que diz, olha fulano, ela está falando aí sobre você, porque nós encontramos já várias pessoas que estão lá, eu mesmo no trabalho encontro colegas que ficam sempre jogando e incentivando outras pessoas também, né? E aquela coisa que não para mais. Quando é que a gente deve procurar um profissional como você para discutir sobre essa questão dos vícios nesses jogos? Quando é que se reconhece isso? Primeiro, é muito difícil, né? A pessoa sempre acha que consegue parar, né? Uma frase típica, eu só não paro porque eu não quero, quando eu quiser parar eu consigo. E principalmente quando há crítica familiar, né? Você devia se ocupar, isso é porque você não tem o que fazer, pare com isso, está destruindo nossa família. E não tem o acolhimento e o entendimento que aquilo também é uma doença, aquilo tudo se dificulta, né? O processo de tratamento dificulta. Então, eu vejo que o primeiro passo é o acolhimento familiar, para que aquele contexto ali esteja pronto para buscar esse suporte, porque a pessoa em si demora muito a perceber que aquilo ali é um problema. Mas aí os danos começam a ser mais agravantes, principalmente quando fala na questão de dinheiro, de acabar vendendo bens para poder alimentar aquele vício. Então, quando chega a um extremo muito grande, é que a pessoa começa a perceber que é preciso buscar ajuda. Mas se a família não der esse acolhimento, que também é muito difícil para a família, porque há um dano muito significativo, né? Só que eu costumo dizer que as pessoas, elas olham para os adoecimentos mentais com uma pouca credibilidade, né? Porque digamos que, vamos pegar um exemplo, se a pessoa faz um exame de diabetes, então é notório, ela vai ver ali no aparelho que, nossa, você está precisando de uma reposição. Só que quando se fala dos transtornos mentais, não se vê,
né? Aí acaba vendo os danos, mas acaba achando que você pode controlar. Mas há uma desregulação também. E o órgão que está desregulado é o cérebro, né? Então, isso precisa de um tratamento. Às vezes, e principalmente quando já estão casos agravantes, precisa de tratamento medicamentoso, do atendimento psicológico, que geralmente é a primeira procura, né? Atendimento psicológico e depois o atendimento medicamentoso e também os atendimentos que são atendimentos em grupo, onde se partilha ali sobre diversas pessoas que também passam pela mesma situação, mas infelizmente ainda há muita negligência a respeito de se tratar como uma doença. Eu participei agora recentemente, por um determinado momento, do 2º Congresso de Saúde Mental. Aconteceu na FIP, reunindo profissionais não só dos CAPs, mas o pessoal de diversas áreas aqui da cidade de Patos, e esse congresso aconteceu na Unifip. E me chamou a atenção quando uma das organizadoras do evento disse que a Organização Mundial de Saúde classifica o Brasil hoje como um dos países que tem mais transtornos de ansiedade. O que é esse transtorno de ansiedade, Maíra? O transtorno de ansiedade, falando de ansiedade primeiramente, né? A ansiedade, todos nós existe em todos nós, a ansiedade, né? É algo natural. A ansiedade não é algo ruim, mas infelizmente as pessoas começam a colocar a ansiedade em um lugar que ela não gostaria de estar, né? Que é dando muita ênfase a ela. A ansiedade nada mais é do que medo, preocupação e tensão de forma muito intensa. Então, é uma coisa que foge do controle. Quando passa a ser transtorno, tratamos de algo que começa a interferir na vida do sujeito, né? Então ele começa a ter interferências, coisas que ele conseguia fazer antes, quando ele está em crise, quando ele está com a ansiedade ativada, ele não consegue realizar. E eu acredito que essa questão aumentou cada vez mais pós-pandemia, né? Eu costumo dizer que a pandemia, ela tem males que vêm para bem, né? Eu gosto também dessa frase. A pandemia trouxe essa questão de uma atenção para as pessoas olharem que elas não têm controle sobre a vida e sobre nada, né? Porque antes da pandemia as pessoas tinham tudo organizado, uma agenda, conseguia fazer tudo muito programado. Depois da pandemia elas começaram a ter tempo para se escutar, né? Para perceber que tinha algo de errado. E depois da pandemia veio uma pandemia de saúde mental. E é onde estourou muito essas questões de ansiedade e as pessoas começaram a observar que sim, eu preciso de ajuda. Porque antes a psicologia, e até hoje existem muitos tabus, psicologia e psiquiatria é para doido, eu não vou, que eu não tô louco. Mas, na verdade, a pandemia trouxe essa consciência para as pessoas. Eu preciso me escutar, eu preciso aprender quem eu sou, né? Porque não conheço. Então, a ansiedade nada mais é que uma tensão, uma preocupação e um medo que foge do normal, tá? E dentro da ansiedade existem vários tipos de ansiedade, que aí a gente conhece o transtorno de pânico, a agorafobia, né? Aquele medo intenso também, o transtorno de estresse pós-traumático. Então, tem vários tipos. Por isso que é importante, né? Quando a pessoa sente os sintomas, que são sintomas frequentes também, de dormência, tremores, né? Falta de ar, coração acelerado, buscar um atendimento para que consiga identificar que tipo de ansiedade essa pessoa tem para ter um tratamento mais adequado. Ô Maíra, é interessante dizer quando a ansiedade ela leva para você ter outros problemas, né? O serviço de atendimento móvel de urgência, por exemplo, a gente já foi chamado para pessoas que teve um pico hipertensivo, um aperto no peito, uma dor, né, ali, como você disse, uma dormência e tal, e quando chega que você vai verificando, houve um pico hipertensivo e tal, quando você vai averiguar, fazer a chamada anamnese da situação, você vê que é ansiedade. Aí o negócio está complicado. Porque a maioria das vezes as pessoas tratam tudo, né? Trata a hipertensão, trata a diabetes, mas não tratam a ansiedade. E acontece através de gatilhos, né? Então, gatilhos que antecedem isso, então talvez tivesse controlado a hipertensão dessa pessoa, mas aí uma situação extrema aconteceu e despertou que essa pressão subiu, porque também é um sintoma da ansiedade, né? Mas aí se a pessoa já tem, agrava ainda mais. Tá ficando difícil esse negócio. Maíra, não sei se a ansiedade leva à depressão, mas a depressão também tem sido uma doença invisível, né? Que a gente tem começado a ter pessoas que morrem de depressão, né? A ansiedade, eu não sei se alguma pessoa já chegou a morrer da ansiedade, mas a depressão, ela tem matado muita gente, muita gente. Quando é que a gente tem um sinal assim que a depressão chegou? Como é que se sabe isso, Maíra? Já que é uma coisa tão interna, é uma coisa, como você falou, tão da mente, como é que a gente sabe que está
ali chegando a depressão? Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas não têm tempo de se escutar, né, de escutar os próximos, de ouvir, sempre todo mundo correndo, trabalhando, vivendo, sim. Né? Então, esse é um motivo pelo qual a pessoa, às vezes, a doença está ali instalada há muito tempo, num familiar, numa pessoa próxima, e você não percebe. Eu costumo muito dizer isso quando eu recebo adolescentes, né, que conversam comigo coisas que deveriam conversar com os pais, mas não tem abertura, porque não tem tempo, tem muito julgamento, né? Então, para que você possa perceber que tem um adoecimento ali, primeiramente é você olhar para o sujeito, né? Olhar de uma forma íntegra, tentar entender, porque é muito claro, a depressão, a tristeza que a depressão causa é uma tristeza muito profunda, onde fica muito nítido como aquele paciente está se sentindo. Mas, infelizmente, essa negligência de conversas, de olhar, de ter um tempo para o outro, está se agravando muito. Então, a solidão, que a depressão também causa, leva muito rápido para um isolamento, e dentro desse isolamento, muitos pensamentos intrusivos, fazendo com que ele acredite nada tem sentido, porque a depressão traz isso, e se nada tem sentido, eu vou tirar minha própria vida, por exemplo, né? Que acontece bastante nos casos de depressão. E a ansiedade, sim, pode ter comorbidade com a depressão. Todo transtorno mental, ele pode ser, geralmente eles são muito comórbidos, a gente tem muitas comorbidades. Ansiedade sempre tem depressão e vice-versa. Tá ligado uma coisa a outra. Sim. Estou conversando aqui com a psicóloga clínica Maíra Oliveira, que nos deu aqui o prazer de estar recebendo ela para esse papo aqui muito sincero sobre as questões da psicologia mesmo. Maíra, nós estamos vivendo também um momento, talvez tenha sido pós-pandemia, talvez, mas a tecnologia chegou muito rápido também às crianças, né? Sim. E hoje você já encontra crianças completamente dominadas pela questão dos jogos online, de brincadeiras online, filmes e tal. Então, o que é que isso tem ocasionado? Toda vez que a gente fala sobre isso, a gente tem visto, porque raramente você não tem crianças que hoje não estejam na frente da tela. Então, cabe às famílias também fazer isso. A Maíra já chegou também a tratar de alguma criança, se é que é a sua especialidade, com relação quando a criança já tem um vício de tela? Já sim. E é muito comum, como você disse, né? Porque pela falta de tempo dos pais, então eu preciso que algo substitua. E geralmente o celular faz isso. Então é algo que eu até estava comentando ontem com meu marido, como é rápido, né? A criança, às vezes, de 4 anos, sabe coisas que eu com 34 não sei, né? Então, essa facilidade, porque o cérebro dessa criança está ali pronto para aprender, né? E coisas novas, coisas diferentes. E, infelizmente, a tecnologia, ela traz esses agravos, né? Principalmente para a saúde mental. Muitos transtornos de ansiedade, transtornos depressivos são diagnosticados na infância por conta que essa criança é necessário que retire, né, esse telefone, esse tablet, para que ela consiga ter um desenvolvimento. A maioria das vezes já chegou crianças, para que eu pudesse atender, que a criança não falava, a criança não interagia com outras, então estava ali à beira de um diagnóstico de um autismo, né? Só que diante do que eu fui observando o quadro, em brincar com a criança, que a psicoterapia infantil é no brincar que você identifica, eu dei 2 opções para a mãe, né? Eu disse, ou você leva ela para um neuro, para a gente tentar fechar um laudo, ou você deixa ela interagir durante 2 meses com crianças em parques e levar para a pracinha, para lugares em aberto, para que essa criança se desenvolva. E, de fato, essa mãe se disponibilizou a fazer isso e o desenvolvimento foi incrível, né? Então, às vezes, a superproteção também atrapalha muito no desenvolvimento, mas hoje, um dos maiores agravantes são as telas, né? Desenvolvimento principalmente de fala e de interação com outras crianças. A gente tem visto várias crianças nesse sentido, e a gente que tem criança, porque eu tenho uma criança de 7 e tem outra de 9, né? E a gente fica ali naquela busca do controle, mas às vezes tem que ter uma orientação, sem dúvida, de uma psicóloga. Maíra, com relação a essas questões que estão acontecendo, a gente também tem presenciado tragédias, e são tragédias que repercutem a nível mundial. Recentemente agora, uma criança tinha conhecido outra criança aos 9 anos de idade. Isso foi se desenvolvendo a um ponto de, quando chegou anos depois, essa criança planejou a morte dos pais e terminou numa tragédia que ainda hoje tem gente abalada com isso. Quando é também que tem que levantar esse alerta para os pais sobre a questão dessas crianças que estão na tela, interagindo com adultos, planejando coisas? Que catástrofe é essa?
Eu costumo dizer que criança não tem privacidade. Nessa questão de celular, é necessário sim ter um monitoramento dos pais, olhar o que as crianças estão jogando, com quem estão conversando, o que elas estão consumindo, né? Porque, na verdade, às vezes a gente deixa ali, é um jogo inofensivo, mas desse jogo inofensivo tem pessoas que trazem conteúdos, né? Eu, inclusive, encontrei um conteúdo esses dias, recentemente, de uma pessoa que fazia uma live com uma máscara, ensinando como a pessoa deveria se cortar, se machucar. Né? Então, isso é um conteúdo que elas podem consumir ali dentro de uma janela que abre e, de repente, está acessando algo que não deveria e demonstrar um interesse por aquilo. Então, o que eu acredito que para tudo isso é realmente observar, olhar o que a criança está fazendo e tentar fazer isso sem julgamento, porque, às vezes, a forma que o pai aborda a criança deixa ele mais na defensiva e gerando, vou esconder mais. Né? Então, é o principal passo. Os pais costumam dizer assim, eu não sou amigo do meu filho, eu sou pai. Mas você deve ser amigo do seu filho, sim, porque o mundo está aí para ser um amigo, e é um amigo muito cruel, né? Que abraça e faz ensino como substitui, quer. Né, Maíra? Exato. Substitui. O pai é substituído por um amigo que o pai deveria, o pai e a mãe deveriam ser os principais amigos, e tem isso também. Tem muito isso. E, assim, não diminui a autoridade, o respeito como pai. Pelo contrário, eu acredito que isso cria mais vínculo, sabe? Quando o seu filho olha e consegue falar uma coisa para você, que talvez fosse fácil falar para os amigos, né? Então, esses segredos que acontecem muito hoje em dia nos adolescentes, nas crianças também, é perceptível porque você fez isso. Menino, pelo amor de Deus, como é que você foi agir assim? Então, essa forma de abordagem já deixa a criança mais, não, então não vou falar. Então, por isso a importância dos pais também ter esse olhar cuidadoso. E se eu não consigo, porque talvez eu não tenha essa habilidade, busque ajuda, né? Porque dentro do processo terapêutico crianças e adolescentes há também uma orientação com os pais posterior para fazer orientações até da forma de comunicação, né? Para trazer uma melhoria para o desenvolvimento dessa família. Maíra, falando em família, né? A gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa. Nós estamos conversando com a psicóloga clínica Maíra Oliveira, que inclusive a clínica dela é aqui pertinho da gente. Ela já sai daqui da rádio e atende aqui na rua Rui Barbosa mesmo. Maíra, você atende família, por exemplo, uma família quer conversar, a mãe, o pai, um filho, uma filha e tal. Você atende coletivamente? Isso funciona? Existe isso na psicologia? Existe, mas é uma área específica da psicologia que falamos de terapia familiar. Como é a minha abordagem, né? Digamos que eu recebo um adolescente e aí eu converso, vejo, vou atendendo ela, digamos, 4 sessões, e aí nessa 5ª sessão eu faço um retorno com os pais, pai e mãe, para trazer orientações. Geralmente isso acontece com crianças e adolescentes. Adultos, só em questão de ser uma questão de casal, né? Então, às vezes tem um conflito muito forte ali no casamento, e se eu atendo a esposa, em algum momento o marido vai ao consultório também. Mas nunca atendi de forma coletiva toda a família, não. Olha aí, tirou minha dúvida. Que bom. Nós estamos batendo papo aqui com a psicóloga Maíra Oliveira. Maíra, a psicologia, ela avançou muito. E esse avanço da psicologia faz com que as janelas sejam abertas. Crianças que têm medo, crianças que não desenvolvem a fala, né? Pais, como você está dizendo aí, que a família, de repente, você vai ouvindo para entender aquela psicologia, a psicologia da família e tal. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade, né? Tem gente até que se zanga quando a gente diz isso, mas é uma sociedade que está muito frágil, as pessoas estão muito frágeis, né? A geração, eu diria até a geração mimimi, que tudo se dói, né? Que tudo. E nós tínhamos uma geração antiga que era mais impactada e talvez isso tenha deixado grandes traumas. O que é que você, como psicóloga clínica, como pessoa experiente, como alguém que tem ouvido vários e vários casos, deixa de mensagem para essa geração de jovens que estão aí desenvolvendo ansiedade mais cedo, as famílias que estão sem entender como lidar com essas tecnologias? Qual é um recado, qual é uma mensagem que a Maíra Oliveira, como psicóloga clínica, deixaria para esse momento na sociedade? Que a família se una, né? Que a família se una dentro de casa, que vocês consigam olhar para os filhos de vocês com outros olhos, que não sejam só, ele é um aborrecente, isso está me agoniando. Olhem para os filhos de vocês com amor, com empatia, com cuidado, dê abertura para uma conversa. Sejam empáticos diante disso, né? Claro que tudo mudou, né? Da época antigamente, tudo era diferente. Hoje em dia é uma geração emocionalmente fragilizada. Sim. Diante de tudo, né? Houve vários avanços, principalmente o avanço da internet, que eu acredito que tem sido um dos maiores impactos para a saúde mental também. É algo muito benéfico, mas também impacta muito negativamente com as comparações, né? O que vejo, me comparo.
Mas a minha mensagem é: escute, seja ativo na vida dos seus filhos, porque às vezes eu sei a correria é grande, mas meia hora de tempo de qualidade já é uma coisa muito importante. Não adianta a gente estar ali meia hora com o filho com o celular. Ah, vou levar meu filho para um judô, ele está lutando e eu estou no celular. É importante que você pegue aquele momento, observe, comemore, né, incentive. Eu sinto isso hoje, as crianças elas estão muito sem incentivo, sabe? E assim, um incentivo só, um elogio traz uma vida para eles. E eu costumo dizer, eu faço isso no consultório, mas não tem o peso que um pai, que uma mãe, quando faz, aquilo brilha os olhos e eles tomam aquilo como um gás. E eu acredito que a mensagem é união familiar, para que aprendam juntos a combater, porque infelizmente as mazelas emocionais existem também nos pais, nas mães, são sequelas emocionais. Busquem ajuda se não conseguir lidar com isso sozinhos, né? As separações também causam muito, né, desconforto emocional, tanto na família quanto nos filhos. Maíra, a gente quer explorar você aqui no programa, porque a gente está recebendo essa busca, a gente tem essa busca por entender, as pessoas estão externamente buscando entender. Nós estamos passando também para a Paraíba, principalmente o Nordeste. O Paraíba tem sido palco dos crimes de feminicídio, né? As pessoas, de certa forma, têm uma dificuldade de aceitar a separação e diante de uma sociedade machista, diante de uma sociedade capitalista, o poder de posse mesmo, o homem acha que ele tem posse da mulher, e isso tem agravado várias situações. De repente, um casal se separa, causando uma dor extrema, tal. A psicologia pode ajudar num caso como esse? Com toda certeza. Porque quando há uma separação, há um processo de luto, né? Porque você vai perder aquela vida com aquela pessoa e vai ter que reaprender, reorganizar toda a sua história. Então, é exatamente quando alguém morre e a pessoa passa por as fases do luto, quando termina um relacionamento. E dentro do processo terapêutico, a pessoa vai aprender a lidar com isso de uma forma mais saudável. Porque o que acontece? A dor, às vezes, as pessoas querem camuflar, querem empurrar de goela abaixo, não quero sentir. Mas a dor precisa ser sentida, precisamos elaborar todos os processos. E às vezes o que acontece? Há uma dependência emocional. Hoje em dia as pessoas, eu costumo debater muito isso também no Instagram, tem um vazio muito grande e eu preciso que alguém preencha esse vazio. Às vezes esse vazio foi feito na infância, por uma ausência de um pai, então eu me relaciono com alguém e eu quero que essa pessoa preencha. Eu me frustro porque essa pessoa não vai conseguir preencher e eu começo a depender emocionalmente dela. Então o fim de um relacionamento é o fim da minha vida também, né? Onde eu vou começar a questionar, e o acompanhamento terapêutico faz você ter o autoconhecimento e perceber que você consegue aprender a lidar com essa sua dor e consegue tocar a vida para frente. Mas, infelizmente, esse sentimento de posse, que é muito presente, faz com que essas tragédias aconteçam, né? Infelizmente. Sem dúvida. Maíra, queria te agradecer profundamente por ter atendido o nosso convite, vir aqui na Rádio Espinharas, bater esse papo ao vivo, né? A gente já tinha gravado com você e viu a capacidade que você tem de ter firmeza, justamente a sua interatividade com o assunto e justamente a sua pesquisa que tem sido feita e a sua segurança em falar sobre os assuntos. Por isso que nós te chamamos aqui sem nenhum receio. Mas o tempo é curto e você deu uma excelente explicação aqui. Eu deixo os microfones para suas considerações finais, já de fato agradecendo por ter atendido o nosso convite. Eu agradeço também por estar aqui hoje, levando informação para as pessoas, e eu quero deixar uma mensagem, principalmente como essa questão dos jogos estão muito frequentes, que as pessoas passem a olhar para isso, não como uma justificativa, que é uma doença, mas como uma procura de ajuda para tentar melhorar, principalmente a saúde da pessoa que está sofrendo e também a qualidade de vida das outras áreas, familiar, financeira, social, que fica afetada. Muito obrigada. Maíra, só para quebrar aqui o protocolo, a Adilene Vieira está fazendo uma pergunta que eu acho pertinente. Ela disse o seguinte: quero perguntar se é verdade que a pessoa que conhece a psicóloga não pode fazer uma consulta com ela, porque é uma pessoa que a psicóloga conhece aquela pessoa. Existe isso? O Código de Ética da Psicologia, ele não traz isso como uma base, mas traz como uma informação. O que é que acontece? Às vezes, a pessoa que conhece o profissional, quando chega ali para se abrir, porque eu costumo dizer que é uma ferida que vai abrir, vai ser várias camadas daquela pessoa, que vai ser mostrada ali. A própria pessoa não se sente confortável, porque o pensamento é o que Maíra vai pensar ao meu respeito, né? Já que Maíra me conhece. Mas eu sempre explico muito isso para algumas pessoas e
E algumas pessoas percebem que não, eu prefiro, né, ser atendida por você, que já me conhece, com conhecimento assim mesmo que pouco, do que ir para outra pessoa. Mas se eu me sentir desconfortável, eu vou parar. Então não tem nada no código de ética que barre, mas eu sempre explico para que a pessoa se sinta à vontade. Muito bom isso. Foi um final voltando, né? Muito obrigado aqui à psicóloga clínica Maíra Oliveira, que nos atendeu aqui com esse papo muito bom aqui dentro do programa